Olá! O Congresso Nacional se transformou, e não é de hoje, num balcão de negócios. E nós assistimos impotentes à pauta brasileira, centrada na reforma ministerial, discutindo substituições e vantagens, sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor, sem qualquer preocupação com as demandas do país, como a saúde, a educação, a segurança, o emprego, a infraestrutura, as reformas. Os partidos se associam, se consideram sócios do governo. E essa sociedade se caracteriza pelo toma lá, dá cá. E o que favorece muito isso é o sistema presidencialista, com muito poder concentrado nas mãos de uma só pessoa. As tensões, as derrotas legislativas, a falta de apoio e os boicotes ocorrem como uma forma de pressão. E os sócios viram as costas para o governo, deixando correr soltas as intenções da oposição, que, é claro, se aproveita também para emplacar os seus projetos. É a hora que o governo sofre derrotas, se sente chantageado e obrigado a ceder às exigências dos seus sócios, como foi o caso da criação de uma comissão para investigar a Petrobras e a aprovação da ida de 10 ministros para prestar esclarecimentos no Congresso. Esse jogo é a parte podre das relações políticas, caracterizado pela troca de favores. É o chamado fisiologismo, quando os partidos aderem ao governo em troca de cargos em órgãos públicos e empresas estatais. E isso independente das divergências ideológicas ou programáticas. Aliás, são raros os políticos que conhecem os programas dos seus partidos a fundo. O fisiologismo está estreitamente associado à corrupção política, e o mensalão é um exemplo disso. São muitos os políticos que se aproveitam da importância dos seus cargos para adquirir vantagens pessoais, utilizar bens públicos para uso pessoal, contratar parentes. Muitos cargos são preenchidos por apadrinhamento, sem levar em conta qualquer qualificação profissional, e órgãos estratégicos do país padecem pela falta de competência, pela falta de conhecimento, porque ficam nas mãos de pessoas totalmente despreparadas para exercerem a função. O fisiologismo é uma praga que sempre existiu na história política brasileira e está cada vez mais consolidado, cada vez mais aperfeiçoado. Acontece que é uma prática vergonhosa, é um desrespeito, é falta de ética, falta de preocupação com as necessidades do país. O ambiente político vira um verdadeiro balcão de negócios e é uma constante queda de braços entre aliados que se enfrentam e divergem. Divergem não por causa dos interesses da nação, mas pensando nos seus próprios interesses. Quem alimenta o fisiologismo é o governo, que promove as alianças de ocasião para aprovar aquilo que lhe convém e impede o exercício correto da democracia, da discussão saudável de ideias, porque passa a governar para um grupo de interesse em detrimento da maioria. O modelo político brasileiro está infestado dessa praga, com a governabilidade baseada na distribuição da coisa pública aos seus aliados. E a instituição partidária que deveria buscar o bem comum se transformou num trampolim, num instrumento de chantagem, fazendo alianças oportunistas. O fisiologismo gera a corrupção e o clientelismo. Para acabar com ele, só havendo o fortalecimento da instituição partidária. A cooptação ou o fisiologismo não pode ser permitido, porque é um ato ilícito e previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Ele deve ser combatido, deve ser denunciado, porque coloca em risco a governabilidade e a democracia. Todo projeto de poder se torna fisiológico. E é isso que nós estamos assistindo no país, com a presidente sendo chantageada pelos seus aliados. Não podemos mais conviver com isso.
Precisamos de um projeto de país e não de poder, sustentado por um programa forte, sem essa prática política de distribuição de cargos, para que possamos mesmo ingressar num novo tempo e aposentar definitivamente a velha República. Até o próximo Minha Voz.